curioso por causa do último vídeo e quer saber por que a nossa pancinha é somente a ponta do iceberg? Então vem comigo. Como vocês puderam notar, né? Eu fiquei bastante chocada com o peso atual, né? Depois das festas de fim de ano. Então, mas onde que começou tudo isso? Com o passar do tempo, eu fazendo tantas dietas loucas, né? Passando por vários nutricionistas, endocrinologista. Então eu pude notar que ali a gente só poda o nosso processo de emagrecimento. Ele não cutuca ali a raiz, não vai na raiz do problema. Muitas das vezes a pessoa te passa, né, uma lista ali pronta do que você vai comprar, do que você vai comer. E aquilo ali é superficialmente, aquilo ali é só a ponta do iceberg. Aquilo ali não entra nas raízes. Então é impossível, eu notei que é impossível a gente ter um processo de emagrecimento duradouro sem conhecer as nossas raízes, como que a nossa família lidava com a comida. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que era, e eu creio que vocês vão se identificar. Eu vou falar para vocês como era a relação da minha família com a comida. Antigamente, a vida, acho que de todo mundo, né, a maioria, aí você vem dar um foco, um focão na minha cara. A maioria lidava, né, com a comida numa relação de escassez. As pessoas, né, não tinham tanta condição, então sempre tinha aquela relação de escassez com a comida. Por exemplo, a minha família, reunindo, né, eu comecei a notar como minha mãe, como a minha avó, como eles falam da comida antigamente. E antigamente, a minha mãe falava que eles iam para casa dos parentes, né, mais abastados para poder comer. Quando eles chegavam lá, eles eram quase que um trabalho escravo, né? Eles trabalhavam, limpavam a casa para os familiares e naquilo ali eles davam, né, pão velho, davam uma comida ali, um arroz, um feijão. Então, e eram muitos irmãos, né? A minha família é uma família com 8 tios, né? Então acaba que não são 8 tios, são 8 filhos no total e uma é minha mãe. São 8 filhos, eram 8 filhos, né, no total. Então era muita boca para alimentar, né? Então eles iam para as roças, né, para casa dos familiares, porque não tinha em casa comida, né? Então eles vinham para baixo do pé de manga e não comiam uma manga, eles comiam o pé todo, limpavam o pé. Então, relação de escassez. Eles sabem que eles não vão ter depois, então eles comem tudo, comiam tudo, né? Porque sabiam que depois iam ficar com fome. Quando eles, na roça, né, não sei se você é dessa época, se você é dessa época, deixe seu comentário. Eles tinham aquelas latas, né, de carne, porque naquela época não tinha geladeira, né, não tinha como conservar os alimentos. Era através do sal, né, que conservava, e através das latas, né, principalmente na roça. São poucas até hoje, né, são poucas as roças que tem geladeira e tal, tudo direitinho. Então eles colocavam as carnes, né, e as carnes eram o seguinte, as melhores carnes ficavam na parte de baixo. As carnes piores, né, assim, não as carnes piores, mas as carnes inferiores, elas ficavam por cima. E o que eles faziam, né, os meus tios, a minha mãe, eles me falam sempre, eles enfiavam o braço, quando ninguém estava vendo, né, ninguém estava perto, eles enfiavam o braço dentro daquela panela, daquela lata de carne e catavam lá de baixo as melhores carnes que tinham. E aí ficava a carne em cima, né? Então ninguém notava, né? Depois que eles iam ver que cadê a carne que estava lá embaixo, né? Então olha a relação desde lá de trás, comida versus escassez. Então acaba que a pessoa, ela já começou a ver a comida como algo, se eu não comer agora, eu não vou ter depois. E se a gente parar para analisar, é desde lá de trás, né? Eles, os caçadores, né? Os caçadores não, os homens das cavernas, né? E os animais, eles têm a presa ali. Eles não vão, por exemplo, pegar, eu vou palitar meu dente com a perna daquela gazela ali. Não, porque eles sabem que se eles não comerem aquele animal agora, eles vão ficar com fome, eles não vão ter depois. É a única oportunidade de caça que eles têm. Então essa relação de escassez, eu vi que é algo muito profundo, que gera muitas consequências na vida adulta.
Porque eles também, meus tios também, né, como não tinha condições, então eles vendiam pão com carne, só que eles não podiam comer o pão nem a carne. Eles tinham que vender, vendiam leite, né, e tal. E depois eles com o dinheiro compravam alguma coisa, né? Eles compravam, é o que dava, não tinha carne, eles tinham que muitas vezes comer, né, vísceras de animais. Então, aquela relação de escassez, você tem a comida ali, você não pode, cria aquele bloqueio, não pode comer porque tem que vender. Ah, não, se eu não comer esse pé de manga aqui agora, não vou ter para comer depois. Ah, se eu não encher a barriga aqui agora na escola, que eles comiam 4, 5 pratos, né, na escola. Se eles não comessem, né, aquela comida ali em muita quantidade, eles não iam ter depois. Então, ocasionalmente, né, quando depois eles cresceram, cada um foi pro seu canto, né, e tal. E aí vocês podem imaginar o estrago que aconteceu quando aquela criança que tinha aquela relação ali de escassez com a comida, ela teve acesso a muita comida. Então a pessoa não vai parar de comer, né? Se antes ela não tinha, queria comer e não tinha como, então vai se tornar possivelmente um adulto obeso. Foi isso que aconteceu. Tanto é que todos os meus tios, eu tenho bisavó que faleceu por conta da diabetes, né? E desde a minha avó aos meus tios, aos meus pais, todos têm problema, né? Para emagrecer, todos têm um sobrepeso. E como essa história, esse iceberg é enorme, então no próximo vídeo eu vou falar pra vocês aonde eu entro no meio dessa bagunça alimentar. Então se você foi dessa época, né, da carne na lata, se você tem esse problema, você ou algum familiar, né, teve esse problema com a escassez, né, de comida, e depois você não tinha como comer, aí depois você não parava de comer mais, você deixa o seu like, deixa o seu comentário que eu vou adorar saber a sua história.